Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bibi Tal. O Bibi Tal chegou para destravar completamente o potencial da sua comunicação, para que você se relacione melhor, para que você venda melhor, para que você definitivamente saiba que o mundo é o seu lugar de convencimento. E hoje a gente vai falar de mais pilares da comunicação, ou seja, a gente já falou de etos, de patos, de logos, que são os seus 3 pilares principais. Lembra que eu te falei? Etos tem a ver com a sua credibilidade. Patos tem a ver com a sua emoção e logos tem a ver com os dados, com as referências que você traz para aquela conversa. Embora os 3 tenham que estar presentes, um deles eu te digo que é o mais importante, que é o ethos, ou seja, é aquele que de fato você entrega o seu produto, você convence, você faz a sua venda apenas com quem você é, com a credibilidade que você traz para tratar daquele assunto, para falar daquele tema. Aí você deve estar pensando aí, Bibi, eu não sei, eu não tenho tanta gente na minha empresa com grandes hard skills. Lembra que hard skills são aquelas questões que você vai adquirindo ao longo da vida. Você fez uma faculdade, você fez um curso, então aquelas questões que compõem o seu currículo. Essas são as hard skills. Mas a boa notícia é que o ethos, na verdade, diz respeito a uma essential skill, ou seja, aquilo que é essencial que você tenha. Né? A credibilidade que vai se vender antes efetivamente de você pensar em falar a respeito daquilo que você fez. Obviamente você vai ter que você vai ter que compor toda essa atmosfera, mas é fundamental que você tenha credibilidade. Então, deixa eu te falar um pouquinho desses grandes exemplos. Nos Estados Unidos tem uma moça chamada Alejandra Ocasio-Cortez. Eu vou te dizer para você dar uma olhada no streaming, tipo a Netflix, a história dela que é muito interessante. Ela era uma garçonete, ela era uma bartender. E aí um político, né, já que ela queria concorrer às eleições, um político falou com ela, olha, o que você acha que uma garçonete vai entender? Vai entender de política? Vai entender do povo? Vai entender da legislação? Ela olhou para ele firmemente e disse o seguinte, se vocês políticos entendessem mais da arte de servir como eu entendo, a população estaria muito melhor. Isso significa dizer que ela, sem dúvida nenhuma, a partir daí, ela criou uma evolução tamanha e, obviamente, chegou lá. Significa dizer que o ethos que ela tinha, que a credibilidade que ela colocou ali, mesmo não tendo faculdade, mesmo não sendo política, realmente convenceu, criou elo, fez relação. A comunicação é fundamental para você chegar onde você precisa chegar. Mas fica tranquilo, não é difícil e eu vou te ajudar de maneira simples a destravar o potencial da sua comunicação e além disso. Hoje os nossos convidados, um vai trazer ethos, muita credibilidade com o esporte e o outro vai trazer de acordo com a dinâmica empresarial. Mas ambos realmente transformam grandes pessoas em exércitos inteiros, em líderes. Então é fundamental que você fique por aqui. Hoje eu quero falar com a tua empresa, eu quero falar com você, quero falar com a sua capacidade de se relacionar. Quero falar com você que pretende um cargo público, por exemplo. É fundamental que você tenha uma retórica adequada para isso. Como eu te disse, não se preocupa, foi por isso que o Bibi Tal foi criado e eu espero você. Hoje nós falamos no início desse programa, que se você não acompanhou, eu vou te contar um pouquinho, de personagens como o Alejandro Ocasio-Cortez, por exemplo. Lembra que eu te disse que ethos, credibilidade, que é uma das bases da comunicação, precisam estar presentes. Ethos diz respeito a quem você é, a sua credibilidade e absolutamente não tem a ver necessariamente com aqueles hard skills, ou seja, com a faculdade que você fez, aonde você se formou, mas diz respeito a quem você é e qual a sua credibilidade de falar daquele tema, qual é a sua orientação para falar sobre aquele tema, por onde você passou, o que você fez. Isso é, sim, fundamental para que o seu pilar, para que a sua base da comunicação seja crível, para que tenha persuasão. Porque eu já te disse que convencer é super importante.
Mas quando a gente convence com um pilar bem sustentado, quando a gente convence de acordo com aquilo que precisa ser feito, sem dúvida nenhuma o céu é o limite. E por isso, quando a gente fala em ethos, a gente fala também em admiração. A gente fala também naquelas pessoas que a gente gostaria de ser, ou parecer, ou de ter um filho perto, porque são pessoas recheadas de ethos. Hoje eu te trago aqui uma dessas pessoas, o nome dele é Jorge Biasio. Jorge, seja muito, muito, muito bem-vindo. Mas antes eu vou contar para você o que o Jorge faz. Além de muitas facetas, o Jorge Biasio ainda é campeão pan-americano de judô. Tem várias medalhas, eu estou te dizendo só um título, porque eu vou deixar ele contar. Mas sem dúvida nenhuma, né, Jorge? Disciplina, mais tantas outras qualidades. Fala para mim um pouquinho do seu início no judô. Boa tarde, Bibi. Prazer estar aqui com você. A minha história no judô ela já é antiga, né? Eu comecei judô com 9 anos, hoje eu estou com 60, então são 51 anos treinando, né? E minha mãe me colocou no judô porque na época eu brigava muito na escola. Isso foi uma forma, inclusive, de acalmar, né? Jogar aquela adrenalina para lá. E o judô tem uma coisa assim muito importante, que é a disciplina. É o respeito, né? Às pessoas, ao mestre, aos seus companheiros de treino, né? E minha vida foi muito pautada em cima disso, essa parte dessa disciplina do judô. Para você poder ter uma ideia, quando a gente vai competir, né? Uma pessoa cumprimenta a outra. E aquilo quer dizer o seguinte, é um prazer em estar aqui e competir com você. E quando termina a luta, há um cumprimento do vencedor com o perdedor. Ambos se cumprimentam e agora ali tem um sentido diferente, né? Para o vencedor é aquela história, muito obrigado por ter lutado com você e você glorificou aqui a minha vitória. E para o perdedor, muito obrigado por ter lutado contigo e para ganhar de você eu preciso treinar mais. Nossa, você reparou como essa luta, como esse esporte é recheado de comunicação, né? E como, sem dúvida nenhuma, o respeito está presente, a disciplina está presente, a convivência está presente. Lembra que eu te disse que relacionar-se é comunicação? Ou seja, comunicar nada mais é que o ato constante de construir relações. Mas no judô a relação é sólida, né? E outra coisa, né? Eu vou fazer um recorte aqui. Vocês perceberam que ele falou? Olha, eu comecei com essa idade e hoje estou com 60. E ainda conserva a pessoa bem, né? Por favor. Bom, eu ainda compito, né? Continuo fazendo parte da seleção brasileira de veterano. E como veterano eu consegui acumular assim, alguns títulos, né? 2009 fui campeão mundial. Hoje eu sou o atual campeão brasileiro. E no ano retrasado, retrasado não, porque nós tivemos a pandemia, mas 2019 eu consegui ganhar o Campeonato Sul-Americano e Pan-Americano. Aí depois pela pandemia tudo deu uma parada, as competições voltaram na verdade no ano passado. No ano passado eu não competi, esse ano eu participei de umas 3 competições e agora eu estou naquela fase de fazer meus exames médicos, check-up, para poder estar legal, para começar os treinos, porque ano que vem eu quero voltar a competir. E me conta uma coisa, Jorge, agora eu fiquei muito encantada, a gente conversou um pouquinho antes do programa começar, e eu fiquei bastante encantada quando ele foi me dizendo a respeito das grandes coisas que o judô traz, né? E realmente, assim como comunicóloga, obviamente todo esporte, eu gosto e admiro todos, mas todo esporte que traz respeito, que traz toda essa sapiência, me chama atenção. Jorge, para criança, você indica, enfim, você disse que começou muito jovem, mas é assim mesmo? O que você acha? Olha, eu super indico, principalmente pela parte da doutrina, pela parte dos ensinamentos. O judô é um esporte milenar, na verdade, né? E é uma cultura milenar. Então, as tradições se mantêm até hoje. Isso é que é importante. Então, você, na verdade, quando você vai fazer o judô, obviamente você tem o lado da competição, né, que é separado desse lado da doutrina, que é o que você aprende. Você pode fazer o judô perfeitamente sem precisar competir, né? E tem pessoas que não gostam de competir, mas praticam o esporte, uma forma de se manter em forma. E mais do que isso, né? É você aprender a respeitar as pessoas ali. Porque quando você entra no tatame, a gente chama de dojo,
você cumprimenta o professor. Se você tem uma graduação mais alta, os menos graduados vão lhe cumprimentar. E é como se fosse na vida, você cumprimentando seus pais, seus avós, você chegando na casa de alguém que tem alguém mais velho, né? Você fazer a deferência, que obviamente, né, a educação manda você fazer, né? E que hoje em dia essa coisa está meio, né, que deturpada, né? Mas se você acha que o Jorge só faz judô, tô enganada, né, Jorge? Fala pra mim quais são os outros esportes. Bom, eu gosto muito de moto, né? Eu faço trilha de moto, principalmente aqui em Teresópolis, tem trilhas maravilhosas, tem um grupo grande de moto aqui. Eu gosto de jogar tênis, né? Eu faço meu beach tênis. Tudo que é esporte assim, eu particularmente eu gosto muito. Essa é a minha válvula de escape, né? Porque o meu dia a dia é bem tumultuado. Sem dúvida nenhuma. Isso que é importante, né? Quando você faz aquilo que você gosta e quando você, de fato, né, tem a disciplina para fazer tudo isso, porque eu imagino que o judô foi a base de todos os outros esportes, ou não? Sim, até porque, assim, quando a gente fala de disciplina, né? Eu, por exemplo, que atleta de alto rendimento, eu participei de todos os treinamentos possíveis e imaginários, né? Eu treinei com vários técnicos, eu tive a oportunidade de treinar com várias pessoas, inclusive da seleção brasileira principal, que são os garotos, né? É o pessoal que vai para a Olimpíada, enfim. E muita disciplina ali, sabe? Você tem que fazer o que o camarada tá mandando. Se você quer atingir um resultado, né? Tem até uma coisa assim que foi muito engraçada. Aconteceu comigo, foi tipo 2018. Eu estava voltando às competições e aí eu estava treinando com um amigo meu de São Paulo. E aí depois terminou o treino, ele olhou para mim e falou assim, você está pensando em competir de novo? Eu falei, vou competir. Aí ele falou, olha cara, do jeito que você tá, você não ganha nem da minha filha recém-nascida. Aí eu falei, porra, não é possível. Aí ele falou para mim, eu já sei o que você vai falar. Vai falar de título, aquilo, mas eu quero te dizer que o judô mudou. E que você não vinha competindo, a coisa toda mudou. Aí eu olhei para ele e falei, bom, já que a coisa é desse jeito, faz uma coisa, você me treina? Ele falou, você quer? Eu falei, quero. Então, agora, beleza. Aí começamos um treinamento, eu comecei um treinamento com ele, eu fui para São Paulo e passei o primeiro mês direto lá com ele. A primeira mudança que ele fez comigo foi dizer o seguinte, você não é mais destro, você é canhoto. Você agora vai lutar de esquerda. E começou um treinamento só para lutar de esquerda. Bom, depois que eu comecei o treinamento com ele, eu fui campeão sul-americano, fui campeão pan-americano, fui campeão brasileiro, campeão paulista. Então, assim, é determinação e... né? Olha, uma coisa muito importante, né? Enquanto ele ia falando, eu fui trazendo, né? Você que de repente não faz judô, não faz esporte, mas está aí na tua empresa, mas está aí, por exemplo, pensando em concorrer a um cargo eletivo, ou enfim, né? Olha quantas coisas que o Jorge trouxe pra gente. Além da credibilidade, que eu digo e repito, ainda ele disse o seguinte, olha, precisa treinar. É a constância, é a cadência que faz efetivamente toda a diferença, né? O treinamento é fundamental. E eu costumo dizer que nós somos o que repetidamente fazemos. Sem dúvida. Porque se nós você... somos o nosso hábito. Exatamente. Se você não tiver treinado, se você não tiver capacitado para poder fazer aquela situação, na emergência você não faz. E muito interessante também, né? Eu não posso deixar de observar que esse amigo dele utilizou uma situação que a gente utiliza bastante na comunicação, né? É uma abordagem, é uma forma de linguagem. O que ele fez? Ele fez uma figura de linguagem, ele fez uma abordagem chamada provocação. Se você continuar dessa forma, você não ganha nem da minha filha. Então, na verdade, mexeu ali com o ethos dele, mexeu ali com a credibilidade dele, né? Mas também com o ego dele, ou seja, ele naquela hora, esse amigo, que eu acredito que seja bem amigo, queria mesmo que ele voltasse a treinar, né? Queria mesmo, talvez, inclusive, poder treiná-lo. E aí o que ele faz? Ele utiliza essa abordagem, que é a abordagem da provocação, que você pode utilizar no teu negócio, no teu pitch de vendas, por exemplo. Olha, se você não comprar comigo, você não acha produto melhor. Olha, se você não fechar essa venda agora, você vai perder essa negociação. Então, essas abordagens de comunicação são essenciais. Todo papo que a gente traz aqui para você, a gente também te mostra como é que ele é funcional aí na tua vida. E como a comunicação está em tudo e ela faz toda a diferença também para criar aí o campeão pan-americano, que o Brasil, na verdade, não estou te falando nem da cidade, nem do estado, estou te falando que o país tem a se orgulhar. Jorge, quando que para o judô? Só o dia que eu for daqui para outra. Nunca mais, né? Não para.
não para. Isso vem na minha vida, até para o meu lado profissional, o judô é muito importante, né? E os treinamentos, a forma como a gente interage com as pessoas, eu trago isso para a minha vida profissional também, eu trouxe isso para a minha vida dentro de casa, eu tenho uma filha, né? E obviamente eu a criei em cima de alguns princípios que obviamente eu aprendi dentro do judô, né? De respeito, né? Principalmente o respeito. Principalmente né? o respeito. Principalmente né? o respeito. Então é isso, olha, agora eu me despeço de você, me despeço do Jorge, a gente ainda volta. Jorge, foi um prazer imenso ter aqui, eu espero que seja a primeira de muitas vezes para você falar de judô e de tantas outras coisas que você faz. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. A gente volta já, segura aí, viu? Olha, hoje, como eu te disse, além de recheados de grandes nomes, hoje também a gente está falando de grandes personalidades. No primeiro bloco, para contextualizar o convidado, a gente falou de Alejandro Ocasio-Cortez. Agora eu vou trazer um nome um pouquinho mais antigo. Você já ouviu falar de Alexandre o Grande? Você já ouviu falar de Aristóteles? Bibi, o que isso tem a ver com comunicação e com esse convidado? Eu vou te contar um pouquinho, né? Alexandre o Grande tinha um exército pequeno, era filho de Filipe III, da Macedônia, e precisava realmente comandar aquele exército. Mas eu imagino, né, um rapaz jovem, um exército pequeno, claro, tinha grandes habilidades, montava num bucéfalo, ou seja, né, o cavalo que o acompanhou a vida toda e que absolutamente poucas pessoas conseguiam esse feito. E aí chega Aristóteles, dizendo para ele o seguinte, né? Lembra que eu disse para vocês que a gente fala aqui da retórica aristotélica? Ou seja, desse grande pilar que eu não deixo de falar em todo o bloco, etos, patos e logos, ou seja, comunicação. E aí Aristóteles ajuda então esse rapaz, que à época um menino, a comandar um grande exército a partir da comunicação. Alexandre falava o nome de cada soldado. Alexandre, sem dúvida nenhuma, dizia e trabalhava muito bem com a provocação, que a gente falou um pouquinho no último bloco, né? E ele trabalhava com a provocação através da vingança que ele precisava manifestar naquele exército que era menor que os outros, para realmente aqueles soldados terem força de lutar. Mas agora eu vou trazer aqui para vocês, né, quem tem etos, credibilidade empresarial e, obviamente, ele não monta no bucéfalo assim como Alexandre, não. Mas ele comanda Tubarão. Breno, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Vivi. Conta pra mim um pouquinho. Eu tive contato, embora eu conheça o Breno há muitos anos, voltei a ter contato com o Breno numa palestra incrível, onde ele falava, sem dúvida nenhuma, a respeito da passagem de grandes empresas, né, Breno? Exatamente. E imagino, né, que como falar com o Tubarão, necessariamente a comunicação precisa estar presente, com referência, com credibilidade. Com certeza. Com um pouco de emoção e também, obviamente, lá com o nosso Logos, ou seja, com bastante dado e referência. Como é que é esse mundo empresarial, Breno? Conta pra gente. Bibi, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, estar aqui no seu programa, maravilhoso. Nós somos uma amizade já de longa data. Né? Não vamos entregar a idade, né? Não vão. Mas a gente estava aqui conversando um pouco da época que a gente se conheceu e tal, e como que você foi importante na minha vida, e eu acho que esse tipo de reconhecimento é um reconhecimento que eu gostaria de fazer publicamente. Muito obrigada. Porque você foi uma pessoa que sempre me incentivou a empreender, né? A desenvolver melhor esse meu lado, então sou muito grato a você. Imagina, é recíproco. Ele fala assim, mas é recíproco. E aí a minha jornada de empreender, né, começa com as formações que eu vou fazendo, Harvard Business School, e começando a entender um pouco mais sobre o universo de gestão, né? Não como a gente conhece aqui no Brasil, mas como realmente os líderes nesse assunto, nessa seara, tratam. É muito interessante, né? E aí trazer essa dinâmica, essa perspectiva do Breno faz total diferença, né? Tanto a minha profissão aqui, Breno, que é comunicóloga, e eu sei que você sabe,
é um pouco diferente, a gente tem que se adaptar, porque também a gente faz, Sim. normalmente os cursos são com padrões de fora do Sim. país, né? E aí eu imagino, porque lá a gente tem o que a gente chama de reason to believe, ou seja, né, você precisa de fato de razões para acreditar, ou seja, baseando justamente naquilo que é preciso fazer agora para trazer o resultado. Exatamente. E aí quando você vai, por exemplo, né, com uma dinâmica de comunicação, ela é completamente diferente. Lá eles são Totalmente. absolutamente diretos, né? O que no Totalmente. Brasil, mais ou menos, a gente falaria, olha que grosseria. Na verdade, eles tratam gestão empresarial com basicamente estruturação de processos totalmente voltados à comunicação. Sim. Em todos os níveis, comunicação clara e assertiva, feedback, cultura de feedback. Às vezes, por exemplo, o que, com certeza quem tá vendo a gente aqui, que é empresário, empresária, passa por isso. Às vezes você tem uma noção clara do que você quer que o teu colaborador desempenhe, mas não está claro para ele. Então, isso é uma falha de comunicação, de processo, né, de comunicação. Então, eles levam muito a sério isso. Sim. Então, essa questão de comunicar. E aí tem outros níveis também de comunicação, como branding de marca, enfim, outras questões que são inerentes à comunicação empresarial que me fascinaram, né, no âmbito de gestão. Enfim, e aí, como você disse, trago para o Brasil uma adaptação das literaturas, né, lá de fora para a nossa realidade, né? Eu vou te dar um exemplo, né? Vou trazer um pouquinho, depois eu te dou uma outra dica no final. Vou dar um exemplo que o Breno deve ver super, né? Por exemplo, quando você está numa empresa, no âmbito empresarial, é muito comum aqui no Brasil, e aí preste atenção, Alecrim, que isso é fundamental para você montar teu pitch de vendas, para você vender melhor, para você se comunicar melhor, né? Os processos, eles precisam estar claros. Sim. E eles precisam ter prazos, né, Breno? Sim. Então, por exemplo, é muito comum aqui quando a gente chega e vai trabalhar comunicação nas empresas do Brasil e não tem absolutamente problema algum. É uma questão social e cultural, né? Mas aí a gente vai aprendendo como é que funciona. Aí você lá como boss, né, como líder, você pede um processo, um relatório com prazo adequado para o término. Aí aqui a gente pega assim, né, Breno, nas nossas consultorias a gente pega assim, olha, eu não consegui fazer porque a minha funcionária não conseguiu, aconteceu isso e aquilo. Quando, na verdade, para que você seja persuasivo, para que você seja assertivo no ambiente empresarial, basta que você seja claro. Olha, é possível que eu te entregue daqui a um dia? Olha, eu não consegui a maneira adequada de terminar esse processo, esse relatório nesse momento. Sem as desculpas, mas é uma coisa que a gente encontra muito, mas entrega amanhã, né? entrega em 48 horas, é isso aí. E no dia a dia, isso, comunicação clara entre colaboradores, lideranças dentro da empresa, contribui muito para o aculturamento. Sem dúvida. Então, eu tenho uma frase do Peter Drucker que eu acho fantástica, que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Sem dúvida, sem então, dúvida. Uma empresa sem cultura de resultado, cultura de uma comunicação clara, cultura de feedback, ela não é fadada ao insucesso. Sem dúvida. E é muito interessante, né, para a gente conectar um pouquinho da nossa história inicial, formar um exército, né, Breno? Totalmente. E aí você deve estar pensando aí que você tem o teu negócio, que você é empresário, fala assim, olha, mas o meu exército não são de 50, não são de 200 funcionários. Não mas importa. pode ser de 5, pode ser de 10. Exatamente. Né? Exatamente. Eu falo isso, tem um curso que eu vou lançar agora em janeiro, um infoproduto, que eu falo exatamente para esse público. A partir de 5 funcionários, é para você, porque você precisa aprender a comunicar, precisa aprender a estruturar os processos, jornada de cliente, jornada de compra, jornada de uso, entender exatamente quem é o teu cliente, como que você atrai ele, como que você converte, como que você entrega, o ciclo organizacional da tua empresa, tudo é e comunicação. E o principal, né? Despertar vontade. Né? Lembra que a gente falou das abordagens aqui, ou a provocação, ou a intimidação, ou a tentação. São questões que a gente vai utilizando, né, no dia a dia. Agora, o Breno falou uma coisa fundamental. Tudo que ele fala é muito assertivo, tá? Eu fico acompanhando ele lá, né? Porque é isso também, o processo de comunicar é algo vivo, né? Sim. Ele é dinâmico e aí, assim, é muito interessante, porque você, na verdade, está numa cultura social, né? Então, você precisa olhar o seu entorno e é fundamental o que o Breno falou, né? O entendimento de para quem eu falo, para quem eu vendo, como é o meu produto, como é o meu público, com quem eu estou falando.
né? Exatamente. Você tem um processo que eu faço nas empresas logo no início, chama KYC, Know Your Client. Então, é conhecer o cliente, mapear o cliente, tem ferramentas para isso. Trazendo para um âmbito da nossa cidade, né, de Teresópolis, as pessoas, eu vi que o Vladimir veio aqui já... Deixa eu só fazer um recorte. Então, você que está aí na região dos lagos, você que está aí em outros locais, né? A gente grava aqui em Teresópolis, então é importante que você também contextualize. Contextualize, né? isso. Eu vi que o Vladimir veio aqui, um grande empresário, um baita líder, um cara que eu admiro pra caramba. As pessoas olham a Alterdata hoje, falam, Alterdata, 1000 e tantos colaboradores, o que ele faz lá não é para mim. Claro que é, porque a Alterdata já foi na garagem. E houveram processos que você pode houveram processos, né? que foram construindo. A empresa é um organismo vivo. Sim. Ela precisa estar em constante mudança, constante adaptação. Até porque, se você vende, se você se posiciona, se você estrutura a sua empresa como você pensava antes da pandemia, você está morto. Você está morto. Vai falir. É exatamente isso, né? E a percepção social talvez seja fundamental para você. O entendimento, sem dúvida, de quem é o seu cliente, mas também o entendimento de qual região que você está falando. Como é que é a cultura daquele local? O Brasil funciona muito com economia regional. Sim. Com hábito de consumo regional. Então, se a tua empresa é uma empresa regional, entende o teu público, entende como que é o hábito de consumo daquele público ali. E o mais importante, ou talvez tão importante quanto, né? Você está entendendo? Alecrim, chega aqui. Agora eu vou chegar nessa câmera aqui. Você entende que quando o Breno fala cliente, ele também está falando do teu cliente interno, que é a primeira pessoa que você precisa convencer, com certeza. E é a primeira pessoa que você precisa motivar, né? Com certeza. Quem está contigo, está junto com você naquele processo, você já comunicou para ele de maneira tão assertiva que faça ele ficar motivado aí com você, porque eu achei muito interessante uma frase que você colocou, porque como você sabe, eu vou te acompanhando, Breno. Então, é muito interessante a frase que o Breno colocou. Ele falou assim, olha só, eu estou aqui para fazer a expansão da tua empresa para que você não precise estar o tempo inteiro lá. Não é algo assim? É isso aí, é a promessa clara. Eu crio expansão de empresa para que não dependa de você. Então, você precisa replicar o quê? Processos, comunicação. E outros líderes, né? Sim. É preciso que você entenda que o treinamento, porque é muito comum isso também, quando a gente vai fazer alguma consultoria, né, Breno? É muito comum, não sei se você passa por isso, que apenas o gestor faça, que apenas o diretor faça. Só que assim, gente, quando você, na verdade, está falando de treinamento, você fala de investimento, você fala de replicar. Sim. Não é isso? Sim. Tem um autor que eu gosto muito que é o Jim Collins. O Jim Collins classifica níveis de liderança. Ele tem um livro chamado Empresas Feitas para Durar, né? E aí ele classifica níveis de liderança. E o líder mais top de todos é o líder humilde. Igual Jesus, né? Jesus, a maior característica de liderança de Jesus é a humildade. E o líder humilde, ele se cerca de pessoas melhores que ele em áreas, mas ele tem um bom senso de tomar decisões. Assim, isso é uma coisa muito importante que você tocou e de fato é isso, né, gente? Só é humilde, mas quem é humilde? Quem sabe? Quem sabe tem tranquilidade para fazer, para replicar. Mas eu queria te chamar a atenção para uma outra história também. Que aí a gente não pode, né? Porque o vício da comunicação está com a gente, né? E vou te chamar aí também para que você possa perceber as várias dinâmicas de comunicação. E isso você vai treinando, porque assim, você pode a partir do Bibi Tal, que está aqui para destravar o teu potencial de comunicação, né? Você pode também ir prestando atenção. Você vê como a fala do Breno é uma fala recheada de logos. Ou seja, ele vai trazendo os autores, ele vai colocando as frases que obviamente vão conectando com o que ele está falando. Que tipo de linguagem é essa? Você que acompanha aqui o Bibi Tal, você já sabe. Que obviamente ele coloca em menos proporção o patos, que é na verdade a grande... Ele não falou o tubarão ainda, eu tô esperando. Mas é onde ele bota a emoção. Ele traz o ethos, ou seja, o ethos, a credibilidade, né? Eu estou contextualizando para você para fazer sentido aí, para você começar a treinar teu ouvido. É justamente as consultorias, as empresas pelas quais ele passou, as formações as quais ele está trazendo aqui. Isso vai formando para você que não conhece ele, contextualizando quem ele é, mas ele traz para você, dentro dessa dinâmica, dentro dessa retórica, você que é empresário,
ele traz o logos. Eu vou perguntar para ele, porque ele já vai falar do tubarão, mas eu acredito que isso tenha muito a ver com o público que você quer atrair, né? Que é o público de grandes empresários. Sim. Ou do empresariado. Por quê, gente? Lembra que eu disse para você que fica mais fácil quando você comunica utilizando um pouquinho do jargão daquele que você quer? Isso a gente pode chamar, por exemplo, de rapport ou espelhamento, que é muito, muito importante. Ou seja, né, que é o isopraxismo. Lembra que a gente falou um pouquinho no último programa? Que é quando efetivamente você utiliza jargões que tenham a ver com o mundo do outro para comunidade. Para a gente criar a comunicação. Né? Então, por exemplo, a gente falava aqui, Breno, que quando eu estou falando com os meus amigos que são engenheiros, por exemplo, ou que são físicos, né? Aí eu falo, ao invés de falar, olha, isso é 8 ou 80, eu falo, olha, é não binário. Porque está dentro da atmosfera dele. Você não se sente mais à vontade com quem você fala e de fato consegue entrar ali no teu mundo? Sim. Mas foi isso mesmo, Breno? Fala pra mim. Foi a questão dos tubarões, eu acho fascinante porque uma vez me perguntaram por que você chama todo mundo de tubarão, tubarão, tubarão. O tubarão é uma máquina de caça. É uma máquina de sobrevivência e caça. Então, é o topo da cadeia alimentar e não é à toa. Sim. E eu fui entender o porquê e quais são as correlações que isso tem com o dia a dia do empreendedor. Então, primeiro que o tubarão tem uma visão 360. A cabeça dele funciona como um scanner, assim como tem que ser a do empreendedor. Tem que ele tem que ver a frente, então? Ele tem que entender o mercado, ele tem que entender onde ele está inserido, tem que ter uma visão ampla. E a partir do momento que o tubarão define um foco, uma meta, ele esquece o periférico. Ele não tem distrações, ele elimina distrações. E ele é muito bem sucedido por causa disso, porque ele foca e vai em direção ao alvo, à meta dele. Quando ele chega na meta, assim deve acontecer na vida do empreendedor. Sim. Também. Você tem que eliminar as distrações. Uma vez que você tem uma meta, você tem que construir seus processos, construir o seu dia a dia buscando aquela meta. E, lógico, trazendo adaptações, adaptabilidade no caminho, mas esquecendo o periférico. Porque não pode parar o carro, né? Ele tem que continuar andando. Tem que esquecer o periférico. E quando o tubarão chega no alvo, ele não ataca de afobado. Estratégico, né? Ele é estratégico, ele circunda. Não deixa saída. Ele não, exatamente. Então ele assim que você vai fazer com o seu cliente, Alecrim. Você não vai deixar saída. Não pode. Não pode, tem que converter. Não pode, tem que converter. Olha, eu hoje de manhã estava conversando com um cliente meu lá de Brasília. E aí eu estava falando para ela o seguinte, exatamente isso. Falou, olha, não aceita não como resposta. Teu time comercial não pode aceitar não como resposta. Tem sell, upsell e downsell. Tem que ter uma esteira. O cara não pode sentar na sua frente e sair sem levar nada. Deixa eu te falar uma coisa. Você lembra que aqui a gente conversa, né? Vou chamar essa aqui que eu tô junto com o Breno. Você lembra que a gente conversa que é preciso... Ih, gente, agora me perdi. Acabou? Estamos quanto tempo, Luciano? 17 minutos. 17 minutos, tá bom. Então vamos tá. Brasil, tá bom. Então vamos lá. Então, muito interessante essa questão. Você lembra o seguinte, se tudo é comunicação e se a responsabilidade de comunicar é sua, lembra que eu te disse isso? Significa dizer que se chegou até você, não adianta o melhor blogueiro, não adianta o melhor vendedor, não adianta o melhor replicador out, né, fora da sua empresa, se quando chega para a tua equipe você não converte. É lógico. Então esse é o primeiro momento. Agora sai com essa vontade de querer saber um pouco mais, porque o Breno volta, ele volta em outras vezes. Vai ser um prazer te receber aqui, Breno. Muito obrigado, Muito obrigado por ter... Eu sei que seu tempo é curto, gente, obrigado. Olha, vocês não sabem como é que foi trazer ele aqui. Muito obrigado. Obrigado, prazer estar aqui. Até a volta, gente. Até breve. Olha, como passa rápido quando a gente está bem acompanhado, e a minha melhor companhia, sem dúvida nenhuma, é aí. Você que está passando na tua empresa, você que está passando na tua casa, você que está aí pertinho da Bibi para a gente destravar completamente o potencial da sua comunicação. Para você falar melhor, para você conversar melhor, para você convencer. Você pode convencer através da tua empresa, pode convencer através das suas relações interpessoais, dos seus amigos, do namorado. É fundamental, comunicação é isso. E eu vou te dar uma dica que é fundamental e principalmente cria elo, comunica.
É super importante, lembra que a gente falou um pouquinho para você do isopraxismo, que é o espelhamento, né? Eu vou falar um pouquinho para você de uma figura, né, que traz aí uma palavra francesa, que é o rapport. E é super importante que você entenda um pouquinho de como funciona. Eu vou trazer para você um pouquinho e no decorrer dos programas a gente vai falando mais a respeito disso. É super importante que quando você estiver conversando, quando você estiver frente a frente com a pessoa, procura discretamente, suavemente, repetir algum gesto que ela faça, ou então, por exemplo, repetir o finalzinho de uma história que ela esteja te contando, porque, sem dúvida nenhuma, todos nós nos sentimos confortáveis quando nos vemos espelhados no outro. E isso cria elo. Mais na frente eu vou te dizer um pouquinho de como comunicar através do gestual vai funcionar nesse caso também. Mas é super importante que agora você treine a sua oratória, que você faça e refaça, porque a beleza da comunicação é isso. Desde que a gente nasce, a gente aprende através do olhar e do choro essa comunicação. Então, a gente pode, sem dúvida nenhuma, depois de formado o nosso ambiente social, ter um entendimento de como a gente fala, de como a gente precisa falar para convencer o público que a gente quer chegar. Agora, sem dúvida nenhuma, com uma comunicação de qualidade, o céu é o limite. E eu quero ver você lá. Vem comigo, Bibi e Tal. Aqui o telefone, se você quiser mandar o seu caso, se você quiser que a gente analise aqui alguma passagem da sua empresa, mas é fundamental que você esteja ligadinho, tanto na segunda-feira, às 22 horas, quanto nos horários da reprise que você vai ver aí, que vai passar aqui embaixo, no Bibi e Tal. Um beijo grande, até a próxima semana. Thank you.